Dia 1º de janeiro de 2023, subiu a posse do poder executivo da nossa nação o ex-presidente, então presidente Lula. E a posse do Lula, não só a posse dele como a vitória dele nas eleições do ano passado, apesar de ter surpreendido muita gente, na minha opinião não deveria ter surpreendido os cristãos. Isso porque esse acontecimento e todo o movimento social e cultural que esse acontecimento encarna, nada mais é do que parte de um plano histórico previsto pela Escritura. A posse dele e a hegemonia de movimentos políticos mais enviesados por aquilo que popularmente se chama de esquerda, né, ideologia esquerdista ou progressista, isso nada mais é do que um ponto histórico que segue o fluxo previsto por Deus, previsto pela Bíblia, principalmente Apocalipse capítulo 19. Lá em Apocalipse 19, que eu estou com esse capítulo aberto aqui, fala da guerra que o anticristo, em Apocalipse chamado de besta, e o falso profeta farão junto com seus exércitos contra o Filho de Deus e contra a sua igreja no lugar chamado Armagedon. O versículo 19 desse capítulo fala que a besta e os reis da terra, versículo 19, se levantaram junto com seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava sentado no cavalo e contra o seu exército, no caso aqui a igreja de Jesus, contra Jesus e sua igreja. E a pergunta que eu me questiono, né, que eu faço para mim mesmo, quando eu leio esse versículo é: como que o anticristo conseguiu arregimentar grande parte ou quase que a totalidade dos seres humanos para guerrear contra Jesus? Como que ele conseguiu isso? Influenciar os seres humanos a fazer guerra, a lutar, a ter ódio contra aquele que, como até o evento de posse do Lula afirmou, que é o amor encarnado. Vi uma menina dizendo isso. Não, Jesus ele é o amor encarnado, o amor venceu, foi o slogan do evento, né? Então, como que grande parte dos seres humanos luta contra o amor, contra aquele que é a paz em pessoa, contra Jesus Cristo e contra a sua igreja? A resposta para isso, eu creio que se encontra num livro, ou melhor, uma parte da resposta, né? Se encontra num livro, numa obra de Freud, Sigmund Freud, se chama A Psicologia das Massas e a Análise do Eu, um livro que eu indico para você ler nesse ano de 2023. Nessa obra, Freud destrincha todo o mecanismo de dominação de massas, utilizado e que ainda hoje é utilizado, né, por políticos, por grandes influenciadores, por grandes estadistas e por tantos outros homens que têm influência sobre grandes grupos. Ali Freud destrincha como é que esse mecanismo acontece na consciência de um ser humano, como que isso se dá, como que é possível dominar um ser humano e fazer com que esse ser humano realize coisas que em sã consciência ele não realizaria. Como que o anticristo conseguiu fazer pessoas lutarem contra Jesus, guerrear contra Jesus, sendo que em sã consciência elas jamais guerreariam contra Jesus? Todo mundo ama Jesus, todo mundo quer Jesus. É difícil achar alguém que odeie Jesus, né? A maioria das pessoas ama o Filho de Deus. Aqui Freud vai defender nessa obra que é simples: insere esse indivíduo num grupo. Quando você insere uma pessoa num grupo, que ele vai chamar de grupo psicológico, a atmosfera mental, o modelo de pensamento que circunda a mente dessa pessoa vai fazer com que essa pessoa realize ou tome ações, atitudes que em sã consciência ela não tomaria. Atitudes essas que inclusive vão contra os seus princípios e podem ir contra inclusive a sua ética pessoal. Mas dentro de um grupo ela consegue realizar aquilo. Aquilo que ela não tem coragem para fazer sozinha, quando inserida em um grupo, ela se enche de poder interior para realizar. Freud vai defender. Isso se dá justamente pelo fato de que essa pessoa, quando inserida num grupo, ou qualquer pessoa quando inserida em um grupo, ela perde a sua consciência individual, a sua capacidade de pensar por si, a sua autonomia de pensamento. E ela então, inserida naquele grupo, é dominada por aquela emoção, por aquela mentalidade.
então passa a ser influenciada pelo líder que o próprio grupo vai eleger. Ele diz que o grupo elege um líder, uma pessoa carismática, uma pessoa autoritária, uma pessoa que não precisa ter um argumento racional para suas ações, basta apenas ter emoções, tocar as emoções do seu grupo e na ambição do seu grupo. Ali ele vai usar 2 exemplos, a Igreja Católica e o Exército, para ilustrar essa teoria. Hoje, por exemplo, a gente tem grupos formados tanto por motivos religiosos quanto por motivos ideológicos. Vamos pegar, por exemplo, motivos políticos. O que faz um ser humano, vou pegar o exemplo do bolsonarismo, subir na frente de um caminhão e andar quilômetros e quilômetros na frente de um caminhão? Nenhuma pessoa em sã consciência faria isso, você não concorda? A pessoa acorda hoje, eu vou subir na frente de um caminhão e vou andar. Não, nenhuma pessoa faz isso. Só que aquele homem, que até virou meme, né? Quando inserido em um grupo político e ideológico, ele encontrou dentro de si razões plausíveis para uma atitude irracional, para realizar algo que eu tenho certeza que, se ele não fosse membro de um grupo político, se ele não tivesse nem aí com o político, ele não faria, se ele for uma pessoa em condições normais de pensamento, né? Então percebe, e estou usando o exemplo do bolsonarismo, mas posso usar o petismo, posso usar outros grupos religiosos também. Lembra daquele caso do Jim Jones, né? Aquele caso em que, imagina, fazer pessoas suicidarem-se tomando ali o que as pessoas tomaram. Olha a influência que ele teve sobre o grupo. Vamos pegar o caso agora do coach Pablo Marçal, né? Fazendo pessoas subirem e irem até o fim, mesmo em condições temporais inóspitas. As pessoas foram porque estavam inseridas naquele grupo e debaixo daquela influência mental do líder. Então, na obra de Freud, eu consigo entender o mecanismo através do qual o anticristo vai influenciar e arregimentar todos os seres humanos que não fazem parte da igreja para lutar contra a igreja e contra Jesus. Todos os seres humanos que não são eleitos, todos os seres humanos que não foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, o odiarão, de acordo com o livro de Apocalipse, a ponto de se juntarem em exércitos e lutarem contra ele no Armagedon. É o que a Escritura diz. Agora, no verso 20, fala que a besta e o falso profeta seduziram essas duas pessoas, esses dois seres, seduziram essas pessoas a fazer isso. Seduziram todas as pessoas que estavam marcadas com a marca da besta. A marca da besta. E como essa marca se dá? Até o título do vídeo, né? O que tem a ver, qual que é o link entre essa posse do Lula e a marca da besta? Famigerada, a marca da besta, popular e conhecida, principalmente no meio evangélico, né? Primeiro de tudo, a gente precisa desmistificar alguns pontos em relação à marca da besta, tá? Eu queria fazer um parênteses aqui e me desmistificar alguns pontos. Tem pessoas que pensam que a marca da besta é um cartão de crédito. Tem pessoas que pensam que a marca da besta é um chip. Que a marca da besta é algo físico. Inclusive, agora, na época de vacina, né? Eu fiquei impressionado como ainda tinham pessoas que pensavam que a vacina era a marca da besta. Isto é, em 2022, na época que eu pensei isso, ainda tinha crente que tem o pensamento tão infantil a ponto de pensar que o anticristo é bobo em acreditar que ele vai conseguir implantar chip na mão direita e na testa dos seres humanos. Irmão, se os estados do mundo todo não conseguiram vacinar todas as pessoas, se houve ainda pessoas se negando a tomar a vacina, mesmo que em teoria, claro, né? A vacina era para algo que vinha para o bem, a vacina era algo que vinha para imunizar as pessoas, mesmo assim não se conseguiu vacinar todo mundo. Agora imagina tentar implantar um chip na mão das pessoas, no corpo das pessoas. Vê se pode um pensamento desse. Até porque, primeiro ponto que eu sou contra essa história do chip, né? O que eu não vejo nexo na história do chip, é que o chip, primeiro, é uma tecnologia ultrapassada, é uma tecnologia da década de 90,
Parece uns dois senhores que eu, alguns anos atrás, eu vi conversando numa lanchonete, né? Um falando com o outro, acho que tinha em torno de uns 40 e poucos anos, um comentando com o outro: você viu agora que tem uma nova tecnologia aí chamada holograma? E aí o outro perguntou: holograma? Aí ele falou: holograma. Eles projetam assim uma pessoa do teu lado como se fosse você, mas na verdade não é um holograma. Aí eu ficava impressionado, né? Eu senti vontade de rir, né? Porque o holograma é uma tecnologia de, sei lá, década de 90, década de 80, não sei. Mas assim, não é algo que impressiona. E eles estavam impressionados. Quando eu vejo pessoas falando de chip hoje, eu penso no mesmo sentido. Ninguém precisa colocar um chip, primeiro e segundo lugar, né? Ninguém precisa colocar um chip em você para saber onde você está, para saber o que você gosta, onde você esteve. Seu celular já mostra isso. As conversas criptografadas do teu WhatsApp já mostram isso. O teu histórico do Google, irmão, já destrincha toda a tua personalidade. Os algoritmos das tuas pesquisas destrincham o que você é, o que você gosta de fazer, o que você não gosta, o que você gosta de assistir, o que você gosta de comer, onde você gosta de ir. Ninguém precisa implantar chip para saber algo sobre você, né? Basta que você tenha um smartphone. Então percebe a razoabilidade do nosso pensamento, da maioria dos cristãos, né? Que infelizmente não querem se aprofundar no pensamento bíblico e naquilo que Deus fala a respeito da marca, né? A famosa marca da besta. Então o que seria a marca da besta? Né? Para mim encerrar esse parênteses. O que é a marca da besta? Ainda há muita dúvida em relação a isso, quando na verdade eu creio que é algo muito claro, tá bom? Sem nenhuma petulância, não querendo ser petulante realmente naquilo que eu estou dizendo, mas é algo, já é um assunto, eu creio que fechado pela maioria dos teóricos em escatologia, né? Pela maioria dos teólogos ou pela maioria dos cristãos sinceros que leem a Bíblia. Eu creio que já é um assunto fechado, não há espaço para dúvida em relação a isso. Basta uma leitura sincera da Escritura. Apocalipse capítulo 13 fala do nascimento da besta do mar, né, das duas bestas, e fala da famosa marca da besta, a partir do versículo 15, né? E lhe foi concedido o poder para dar vida à imagem da besta, verso 16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, olha só, todas as classes de seres humanos, os livres e os escravos, fez com que lhe seja dada certa marca na mão direita e na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. O que seria isso? Seria algo físico? Não. Como eu explico a marca da besta? Aqui nós temos um link. Quando nós falamos em mão direita e testa, automaticamente, se você é um cristão leitor da Bíblia, tem que vir em sua mente o livro de Deuteronômio, num trecho que fala sobre a lei de Deus guardada na mão direita e na testa. Deuteronômio 6, 8. Deus estipula que os israelitas deveriam levar a sua lei, deveriam carregar a sua lei na mão direita e na testa. Deuteronômio 6, 8. Tudo que Satanás faz, tudo que a besta, que o anticristo faz, tudo que essa trindade satânica faz, Satanás, né, o falso profeta, a besta, o anticristo, tudo que eles fazem é plagiar o reino de Deus, é plagiar aquilo que Deus cria, é tentar imitar de uma forma ou de outra. Dos números paralelos, esse é um deles, a marca da besta. Quando Deus estipula que os israelitas deveriam carregar essa lei como um selo em sua mão direita e em sua testa, Deus não está falando de algo físico, mas Deus está falando que a lei dele deveria ter autoridade de controle sobre o comportamento dos israelitas e o pensamento, o coração, a interioridade do povo dele. É isso que Deus está estipulando. Então, quando nós falamos de marca na mão direita e testa, é o plágio, é o espelho, é a tentativa de Satanás ou das trevas de imitar aquilo que Deus estipulou. Ou seja, é uma maneira de pensar, é um padrão estabelecido pelo anticristo de comportamento e de pensamento. Marca na mão direita e na testa é um padrão da besta, é um padrão ideológico por parte do anticristo, operando no poder de Satanás, de comportamento e um padrão de pensamento.
Com isso, as pessoas, elas se tornam dominadas e controladas, seja quem for. Essa é a maneira mais inteligente, sábia e eficaz de controlar multidões e multidões de seres humanos, através da sua maneira de pensar e através da sua maneira de agir. Eu dei o exemplo aqui, por exemplo, do camarada que subiu na frente de um caminhão e andou quilômetros na frente de um caminhão por razões políticas. Perceba que a maneira de pensar, toda a ideologia estabelecida pelo bolsonarismo, eu estou usando o bolsonarismo aqui para não falar só do petismo, né? Porque aí vão pensar que eu sou uma coisa ou outra. Então eu estou usando para você ver que eu não sou nem de um nem de outro. Ambos estão errados nos seus extremismos, né? Então eu estou usando o exemplo do bolsonarismo. Essa maneira de pensar estabelecida pela figura do Bolsonaro e seus aliados fez com que o ser humano subisse na frente de um caminhão, atentando contra a sua própria vida, e andasse em trecho gigantesco de quilometragem por razões políticas. Percebe como é forte você dominar um ser humano, como é fácil você influenciar um ser humano através do pensamento, da ideologia e do padrão de comportamento. Para fechar essa questão da marca da besta, o comentário desta Bíblia que eu estou lendo, que fica a indicação para você, Bíblia NAA de estudo, uma das melhores versões que nós temos na atualidade, tanto em clareza quanto em fidelidade, né, aos manuscritos originais. No versículo 16 e 17, o comentário desta Bíblia falando sobre a marca, olha o que diz a Bíblia NAA de estudo. Os israelitas carregavam a lei de Deus em suas mãos e na testa para indicar a autoridade de Deus sobre suas ações e pensamentos. Deuteronômio 6:8. Nem a marca da besta, nem o selo de Deus sobre a testa dos crentes devem ser entendidos como características físicas. Ambos simbolizam, presta atenção, o controle espiritual da fidelidade de coração, falando do pensamento, da testa, bem como do comportamento, mão direita, quer pela besta, quer pelo cordeiro, mas o selo de Deus garante segurança. Amém? Então, não só esse comentário, mas eu quero deixar uma indicação, se você quiser ler um pouquinho mais sobre esse assunto, um livro claro e bem popular sobre isso, que fala de maneira bem lúcida, Escatologia Essencial, do Victor Vieira. Lá ele fala um pouco sobre a marca também e outros assuntos dos últimos tempos. Se você quiser ler, eu creio que vai te abençoar. Mas enfim, encerrando, a gente aqui entende então e já estabelece que a marca, ela é esse projeto, ela é essa padronização de inúmeros seres humanos na sua maneira de pensar e na sua maneira de agir. Com esta marca que eu estou falando para você, o anticristo já está marcando muitos seres humanos. Desta forma ele já está distribuindo sua marca. Muitos já estão marcados através desse padrão de pensamento, que é um padrão que vai contra os princípios da palavra de Deus, através desse padrão de comportamento que vai contra os princípios da palavra de Deus. A influência do anticristo já está no mundo, disse o apóstolo Paulo, já opera agora. É claro que esse selo ele nunca se dá para os cristãos. Se você é crente, você não tem perigo de você ser marcado pela marca da besta. Isso não existe. Um cristão, por acidente, né, ser marcado. Não. Se você é cristão, você já está selado pelo Espírito Santo. Já existe uma lei, já existe uma marca na sua mão direita e na sua testa. Já existe uma maneira pela qual você age e você pensa. Entende? Como o cristão não pode ser marcado pela marca da besta, porque ele já tem o padrão de pensamento dele. É um padrão que é regido pelos princípios da palavra de Deus. É regido pela lei de Deus. É controlado pela lei de Deus. Ninguém consegue dizer para um cristão, ou mudar na mente de um cristão, por exemplo, a estrutura ou a configuração de uma família. O cristão já tem estabelecido na mente dele qual que é a configuração de Deus e da palavra de Deus para uma família. Ninguém consegue mudar isso na mente dele. Ele não consegue aceitar isso, por mais que a cultura e a sociedade do nosso mundo digam ou ditem outra coisa. Entende? Então, aprofundando esse pensamento, aqui a gente encerra, eu creio, esse parênteses sobre a marca da besta, desmistificando isso. Espero que tenha ficado claro para você.
Então a marca da besta é isso, é um padrão de pensamento e um padrão de comportamento que marca todos aqueles que não são cristãos e que vai num futuro próximo fazer com que essas pessoas se levantem contra Jesus e contra a igreja em ódio ao Filho de Deus e à palavra de Deus. Mas como que essa marca vai ser implantada? Como que essa marca vai ser impregnada em todos os seres humanos? Através de um projeto que eu encontro na minha leitura atual, que possui um tripé, 3 fundamentos pelos quais a marca está sendo implantada e será implantada na mente de muitos seres humanos. Esse projeto da besta, esse projeto do anticristo, se constitui de, a primeira etapa, um propósito ou um plano político ideológico. Segunda etapa, um plano teológico. E terceira etapa, um plano artístico cultural. Através desse tripé, o anticristo já está, através de sua influência, por meio de sua influência, implantando esta marca, este padrão de pensamento. Um projeto político-ideológico, um projeto teológico e um projeto artístico-cultural. Político-ideológico nós temos, e eu pretendo, irmãos, me acompanhem, sigam acompanhando nas redes sociais, que eu pretendo gravar um vídeo para cada um desses projetos. Primeiro eu quero falar sobre o político-ideológico, depois sobre o teológico e por último o artístico-cultural. É importante que você veja isso para você entender como que Satanás está operando, para você entender como que a Escritura nos mostra o espírito do anticristo já operando no mundo, já marcando pessoas, principalmente você que é pai, principalmente você inclusive que é pastor, você que é um irmão, você que é alguém que tem familiares que ainda não tem Jesus. Você precisa assistir isso para você ver esse mecanismo de dominação de Satanás e do anticristo, pelos quais eles estão seduzindo pessoas em ódio ao Filho de Deus, em ódio, inclusive, às palavras de Deus. O projeto político-ideológico, não preciso nem dizer, né? As raízes marxistas, as raízes dos postulados de Marx, vindo então para os dias atuais até a figura de Lula, né? Que é uma figura que encarna esse plano filosófico ideológico, apesar de que ele em si, eu creio que não está nem pouco se importando com um projeto ideológico ou de implantar ideologia, irmão. Lula só quer botar um pouco mais de dinheiro no bolso dele. Ele não tem nem condições cognitivas para poder implantar em uma nação uma maneira de pensar. Não tem condições mentais disso. Agora, todos os intelectuais e todos os pensadores que fazem parte desta sociedade que é aliada a ele, aí sim, eles estão utilizando esse populismo dele como bode expiatório para que possam implantar na nação, aí sim, um projeto, como eu disse, político, ideológico, protagonizado tanto pelo progressismo esquerdista quanto pelo extremismo da direita e aparentemente conservador, que não zela mais pelo ceticismo político. O segundo ponto é o teológico, que eu quero comentar sobre isso também, que hoje é muito protagonizado por figuras como Caio Fábio, Ed René Kivitz, Vitor Azevedo, Ricardo Gondim, Henrique Vieira. Esses camaradas, eles estão pegando esse projeto político ideológico, estão dando colorações teológicas para ele, estão enfeitando ele com versículos bíblicos, estão enfeitando, colorindo esse projeto político ideológico, montando ali um cavalo de Troia, né? Empacotando esse projeto com versículos, com passagens bíblicas, com raciocínios aparentemente teologicamente saudáveis, quando na verdade eles estão operando nesse espírito do anticristo, nesse espírito do erro, que esvazia da palavra de Deus aquilo que ela é. Eu quero falar sobre o Ed René Kivitz, por exemplo,
que é uma cria do Caio Fábio, né? Ele mesmo diz, ele afirma, né, que Caio Fábio foi o que mais influenciou ele em sua pastoralidade. Eu tenho uma dívida de gratidão ao pastor Caio e ao que ele me deu. Ninguém influenciou tanto a minha vida cristã, o meu conhecimento de Deus, o meu entendimento da igreja e do ministério quanto o Caio. Eu tenho centenas de fitas de sermões que eu ouvi, falas do Caio que eu posso repetir decoradas. Então, ele é um camarada que assume a função pastoral hoje e teológica, que traz esse pacote, essa coloração teológica para pensamento ideológico progressista. E não é de se esperar que ele, nos últimos dias agora, colocou para cantar na sua igreja quem? Priscila Alcântara, que aí entra no terceiro tripé, o artístico-cultural, onde artistas, através de suas letras e de sua influência, estão então montando o seu cavalo de Troia, trazendo esse projeto do anticristo, essa maneira de pensar, essa maneira de se comportar dentro de suas músicas, influenciando aí sim as massas. A música ela tem o poder de influenciar a maioria dos seres humanos, né? Então ele, por exemplo, ele já se alia a Priscila Alcântara. Agora a gente teve ultimamente essa polêmica, né, do Kleber Lucas, é outro que está protagonizando também na área artístico-cultural este projeto, né? Onde, perceba no Kleber Lucas, por exemplo, ele esvazia a palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus diz. Deus falou, irmão, foi Deus que disse: eu vos tornarei mais alvos do que a neve. Foi Deus que disse isso. E o Kleber Lucas, quando ele cede a esse plano do anticristo, perceba como a besta ela é inteligente. Ela conseguiu pegar esse ministro de louvor que há anos atrás tocou a nação inteira através da unção do Espírito Santo e colocou ele contra as palavras de Deus. Ele se levantou contra Deus. Ele se levantou contra aquilo que Deus disse. Sorrateiramente ele não percebeu isso. Você percebe que enquanto ele fala aquilo no vídeo, ele não está percebendo que ele está querendo tirar ali um sorriso amigável e simpático do Caetano Veloso. Ele está se levantando contra aquilo que Deus pronunciou, achando que está falando em nome de Deus. Mas ele dá para as palavras de Deus, não é nem para a música ela só foi uma adaptação da passagem bíblica. Eu estou falando aqui da passagem bíblica para a qual ele se levantou contra. Ele dá para a palavra de Deus uma coloração ideológica. Ele diz que quando Deus diz que ele nos tornaria algo mais que a neve, ele está sendo racista naquilo que é. E eu pergunto para ele, ou pergunto para você: Deus é racista? Deus então é racista. Quando ele nos purifica do pecado, ele deveria nos tornar mais negros que o carvão. Então, na visão do Kleber Lucas, é isso que deveria acontecer. Percebeu a sutileza de Satanás? O Kleber Lucas não tem um chip dentro dele, mas ele já está marcado com a maneira de pensar da besta. Ele não tem um chip na testa dele, mas ele já se levanta contra aquilo que a palavra de Deus diz. Ele já se levantou contra aquilo que Deus pronunciou, porque ele já está marcado. Isso é triste. Isso é triste. E quando eu falar nesses vídeos sobre essas pessoas, eu não estou falando contra o CPF delas. Eu não estou querendo me levantar contra a pessoa do Kleber Lucas. Muito pelo contrário, eu oro para que ele se arrependa, para que ele ainda encontre no coração dele arrependimento pelo que ele faz e diz. Leonardo Gonçalves, devemos orar para que ele se arrependa. Priscila Alcântara, devemos orar para que ela se arrependa. Devemos orar para que essas pessoas se arrependam daquilo que eles estão fazendo. Não é contra a pessoa deles, jamais, mas é contra aquilo que eles dizem, é contra aquilo que eles estão ajudando a propagar, a mensagem do anticristo. Aí sim, contra a influência que o anticristo exerce através deles, nós temos que nos levantar enquanto pregadores, enquanto pastores, enquanto crentes, com unhas e dentes, para tentar salvar, nem que seja um familiar nosso,
nem que seja os filhos, as crianças, a igreja do futuro. A gente precisa se levantar com força contra essa influência tão forte nos dias de hoje. Amém? Então, eu te convido para ficar comigo nesses próximos vídeos, onde eu quero comentar sobre esse tripé que o anticristo utilizará para implantar a sua marca. E peço que você compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam iluminadas por esse conhecimento. E peço que você fique comigo aí para acompanhar esses próximos acontecimentos. É importante, você que é pai, você que é pastor, você que ainda tem familiares que não são cristãos, é importante que você assista a isso, que você tenha conhecimento disso, para você entender o mecanismo que Satanás está utilizando através da influência do anticristo para angariar, para regimentar já desde agora o seu exército. Ele já está montando desde agora o seu exército. Ele já está montando desde agora as suas tropas. Nós precisamos defender as nossas famílias e as pessoas que mais amamos disso. Como? Pregando o evangelho para elas e entendendo esse mecanismo de trabalho de Satanás. Amém? Então fica aqui esta primeira parte dessa mensagem. Fica aqui também as indicações de livros que eu indiquei para você. Eu peço que você leia esses livros para que você entenda tudo aquilo que eu estou dizendo. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar ricamente. Aleluia. Deus abençoe você então e até a próxima oportunidade. Até mais.